Olá amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do livro Céu e Inferno, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, dos nossos benfeitores que estejam conosco, nos ajudando, nos intuindo para que a gente possa entender bem essa leitura de hoje. Nós estamos no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 1. O capítulo 1 ele fala sobre a passagem ou sobre a morte, sobre o desencarne. Nós já comentamos na aula passada algumas coisas, um exemplo que Kardec dá. E vamos continuar aqui, estamos hoje no item 10, com relação ao desencarne, falando sempre do desencarne. Então vamos lá, o item 10. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la em vez de se abandonar ao movimento que o empolga. Resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Então o espírito, quanto mais ele se apega à vida material, ele começa a lutar contra o desencarne. E isso pode prolongar, em vez de ele se entregar, como diz aqui, ele fica lutando, então isso pode prolongar o desencarne por dias, meses, num tempo aí grande. Certo, nesse momento o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muitos se antecipou à morte. Então ele começa com a perturbação bem antes já da morte, aquela perturbação que a gente comentou na aula passada. A perturbação começa antes do desencarne. Mas nem por isso sofre menos. E o vácuo em que se acha, a incerteza do que lhe sucederá, agravam-lhe as angústias. Então isso é mesmo ele já sabendo ou já sentindo que vai desencarnar, ele não sofre menos, ele continua com um certo sofrimento, como a gente comentou na aula passada. Quanto mais apegado à matéria, mais o espírito sofre. Dá-se por fim a morte, e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define se é vida material ou espiritual. Luta e luta ainda, até que as últimas ligações do perispírito se tenham rompido. Então o espírito, depois de desencarnado, ele fica na perturbação, como a gente disse. Ele não entende que está desencarnado. Ele continua se vendo, sentindo o corpo, o corpo espiritual, mas ele acha que ainda é o corpo material. Então ele não entende que desencarnou. E isso dura também, um certo tempo, inclusive até o rompimento do perispírito entre todas as células do corpo físico. A morte, pôs termo a moléstia efetiva, porém não lhe sustou as consequências e, enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. Então, enquanto ele tiver alguma ligação com o corpo físico, continua sofrendo. No item 11. Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Sendo frágil, os laços fluídicos que o prende ao corpo rompem-se suavemente. Depois, a confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede às vezes, falo-á encarar a morte qual redenção e as suas consequências como prova, advindo-lhe daí uma calma resignada que lhe ameniza o sofrimento. Então depois de se desligar da matéria, como diz aqui, se desmaterializar, o espírito passa por algum sofrimento, mas são frágeis. Os laços fluídicos já se romperam. Então ele começa a adquirir confiança na vida futura, entender que agora está na vida futura, e aí a consequência como uma calma, como uma redenção, como ele diz aqui, e o sofrimento desaparece. Após a morte, rotos os laços, nem uma só reação dolorosa que o afete. O despertar é lépido, desembaraçado por sensações únicas, alívio
e alegria. Então, depois de tudo isso, ele tem alívio e alegria. Item 12. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. Então, numa morte violenta, o perispírito não começou a se desligar anteriormente. E isso causa um sofrimento maior. A vida orgânica em plena exuberância de força é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Então, numa morte violenta, o desprendimento começa depois da morte do corpo físico. E isso não pode, como ele diz aqui, completar-se rapidamente. Isso demora. O espírito colhido de improviso fica como que aturdido e sente, pensa e acredita ser vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga materialmente o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Então esse espírito, julga estar no corpo material. Ele se sente como se estivesse vivo, ele acha que o perispírito é o corpo material e vive assim. Fica difícil ele entender. Nas mesas mediúnicas, os nossos atendimentos mediúnicos, a gente atende vários espíritos que ainda não entenderam que desencarnaram. Eles acham que estão ainda encarnados e continuam agindo como se estivesse. E não percebe nem o passar dos tempos, porque passa a ser tempos, meses, anos, e ele continua ali. Não percebe que ninguém o ouve, que ele não consegue falar com ninguém, não percebe que mudou-se o ambiente, mudou o panorama. Então ele fica preso, numa imagem que ele mesmo cria e fica repetindo aquela imagem, vivendo aquele loop de sequências, sem parar. Então, para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possui em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Então, aqueles que têm uma moral um pouco mais elevada, a alma mais purificada, como ele diz aqui, mesmo que aconteça uma morte súbita, isso não dura muito tempo, porque logo ele entende que desencarnou, e começa a se desprender, o perispírito começa a se desprender, se desligar mais rapidamente do corpo físico. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. Então, alguns, como eu disse, fica anos inteiros. É uma situação muito frequente até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para os espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. Então, espíritos mais adiantados, como a gente já comentou, ele já começa a se desligar do corpo físico antes do desencarne propriamente dito. Porém, alguns, mesmo numa morte comum, aquela morte que dura, que a pessoa vai ficando doente, vai ficando fraca, ele não quer se desligar do corpo, por isso sofre muito mais. No suicida, principalmente, excede a toda a expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Então, o suicida, como a gente comentou antes, ele está no vigor do corpo físico, ele está com todas as ligações entre perispírito e corpo físico em plena função, em pleno vigor. Então, para ele é mais difícil, o sofrimento é maior. E ele fica sofrendo por dias, meses, anos, por conta desse desencarne forçado. 13º. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser ainda resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado,
de consciência pura, a morte é qual? Um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Então esse resumo, né, quanto maior é o sofrimento, é porque o desprendimento é mais demorado. Ou o contrário, quanto mais demorado o desprendimento, maior é o sofrimento. O desprendimento, como ele diz aqui, depende da evolução moral, o adiantamento moral do espírito. Então, se o espírito ainda está preso à matéria, isso demora muito. Porém, se não está mais preso à matéria, como está desmaterializado, como ele diz aqui, é como se fosse um sono, sem isento de agonia e de sofrimento. No item 14, para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões. Preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Então, para que isso aconteça suavemente, como a gente comentou no item passado, é preciso se purificar, dominar as más tendências, abdicar de certas vantagens, parar com aquele pensamento de levar vantagem em tudo, de ser mais, de ser maior, de ser poderoso, e pensar um pouco mais na vida futura, entender que a vida futura é a vida espiritual. E isso, né, preferir a vida futura do que as coisas terrenas. Então, como ele diz aqui, não tem que crer, tem que compreender. É mais preferível compreender do que crer. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, o bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Então tem que considerar isso, considerar a lógica, considerar a razão, ter uma fé raciocinada, acreditar na bondade e justiça de Deus, para que a gente tenha um desencarne suave. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é, das tantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. Então o Espiritismo ele influencia, dá base para que as pessoas acreditem, tenham uma fé inabalável. O espírita sério não se limita a crer porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. Então isso é como se fosse um mantra, né? O espírita tem que crer porque compreende e compreender porque crer. Raciocinar na compreensão para que não haja dúvida. A vida corporal tão limitada amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Então a vida corporal, a vida material, é pouca coisa diante da vida espiritual. Que lhe importa os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação? Então o que importa se ele suporta com resignação, né? Se ele entende? A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo visível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para a outra vida. Então, a alma ela se eleva com conhecimento, né, com não se importar tanto com as coisas da vida física, e sim com a vida espiritual. A alma vai se elevar e isso faz com que esses liames que prendem o espírito ao corpo físico, de aos poucos vão se desprendendo, parcialmente, como ele diz aqui. Quando chega a hora do desencarne, é suave. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Então a perturbação também é curta, porque uma vez que ele entendeu que vai acontecer, o que está acontecendo, a perturbação não dura muito tempo. Item 15.
Com certeza não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado. Nem ele tem a pretensão de ser um meio exclusivo, a garantia única de salvação para todas as almas. Então o Espiritismo não tem a pretensão de ser a única palavra, ou de ser o caminho correto, o mais certo, mas é um dos que pode nos levar ao caminho certo. Força é confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas disposições que coloca o Espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação. Então, o Espiritismo coloca tudo isso, as necessidades de melhorar, facilita a salvação, facilita a compreensão, e isso tudo faz com que seja mais fácil o meio de desprendimento. Ele dá a mais e a cada um os meios de auxiliar o desprendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece. Então o Espiritismo ainda ensina que podemos fazer evocação, podemos fazer prece para facilitar o desprendimento, para facilitar o desencarne. Desencarnou, ele demora o desprendimento. Continuamos em oração por aquele desencarnado para que ele consiga se desprender mais rapidamente do corpo físico. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação, conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incute-se-lhe o arrependimento, único meio de abreviar seu sofrimento. Então a prece faz com que também o espírito não fique na perturbação por muito tempo. Ensina ou faz com que ele veja, com que ele entenda que ele está desencarnado. Se ele é um sofredor, como diz aqui, ensina que ele deve se perdoar, se arrepender, para que isso seja mais breve ou um tempo menor o seu sofrimento. No meu aqui tem uma nota com relação a esse último item, Então ele diz o seguinte: os exemplos que vamos transcrever mostram-nos os espíritos nas diferentes fases de felicidade e infelicidade da vida corporal. Não fomos procurá-los nos personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pudera ter mudado consideravelmente depois da existência que lhes conhecemos, e que, por isto, não oferecem prova suficiente de autenticidade. Então Kardec está dizendo que ele não foi procurar os espíritos, e também não procurou espíritos de personalidades ilustres. Ao contrário, tomamos esses exemplos nas circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, uma vez que assim pode cada qual encontrar mais similitude e tirar pela comparação as mais proveitosas instruções. Quanto mais próxima de nós está a existência terrestre dos espíritos, quer pela posição social, quer por laços de parentesco ou de meras relações, tanto mais nos interessamos por eles, tornando-se fácil averiguar-lhes a identidade. Então, quanto mais a gente entende, mais próximo que ele diz aqui, a vida dos espíritos na Terra, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente vê pela posição social, pelos laços parentescos dos espíritos, a gente tem um relacionamento com eles e consegue entender ou averiguar a identidade, conhecer que tipo de espírito que está trazendo a mensagem. As posições vulgares são as mais comuns, as de maior número, podendo cada qual aplicá-las em si, de modo a tornarem-se úteis, ao passo que as posições excepcionais comovem menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Então, quando a comunicação é excepcional, ela sai do nosso meio, do nosso hábito. Quando ela é uma comunicação comum, como ele diz aqui, são aqueles que a gente está acostumado com eles, a gente está vivendo aquilo. Não foram, pois, as sumidades que procuramos, e se nesses exemplos
se encontram quaisquer personagens conhecidos, de obscuras se compõe um maior número. Acresce que nomes retumbantes nada adiantam a instrução que visamos, podendo ainda ferir suscetibilidades. Então Kardec diz que não adianta. Ele está querendo trazer uma instrução e não trazer um nome famoso. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-lhe o número, fizemos escolha dos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e o seu estado, já pelas explicações que estavam no caso de fornecer. Então, os exemplos são esses que nós estamos lendo, né? O capítulo 1 são exemplos, né? Ele trouxe ali vários assuntos trazidos desses espíritos que ele pesquisou. A maior parte desses exemplos está inédita e apenas alguns poucos foram já publicados na Revista Espírita. Destes, suprimos supérfluas minúcias, conservando apenas o essencial, ao fim que nos poupemos, ajustando-lhes as instruções complementares a que poderão dar lugar ulteriormente. Então Kardec já havia comentado sobre esses exemplos. Aqui ele resumiu, né, como ele diz aqui, ele puxou apenas alguma coisa para poupar o espaço, para poupar o tempo, e usou somente o que poderia ser útil como explicação, como exemplo desse assunto, que são, né, que a gente comentou aí, o sofrimento do desencarne e a perturbação do espírito depois do desencarne. Encerramos aqui o capítulo 1. Agradecemos a todos pela atenção, por acompanhar as nossas aulas, né? E pedimos que continuem aí nos acompanhando, que se inscrevam no nosso canal para que a gente possa continuar com esse nosso trabalho. Que Jesus abençoe a todos.